Olá, que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fique à vontade para mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, professora de matemática, segunda série do ensino médio, e para esta aula aqui já temos algumas coisas preparadas. Vamos então conhecer? A nossa aula de número 17 tem como objeto de conhecimento utilização de gráficos e planilhas que permitam a interpretação e a comparação que envolvam juros simples relacionando o crescimento linear e juros compostos como crescimento exponencial, mas tudo isso aí foi detalhado em juros simples. Então agora você com certeza já organizou o seu material, silencia aí o celular e vamos então para a nossa aula. Vem comigo, então, fazer a leitura dessa imagem para nós iniciarmos aqui a nossa aula. O que é que a gente vê aqui? A gente vê ali, não é, um dinheirinho perto de um relógio de areia, mas o que será que isso quer dizer? Não é? O relógio de areia perto do dinheiro, o relógio, o que é que ele faz? Qual é a função dele? Mostrar que o tempo está passando. Então, o que acontece com o nosso dinheiro se nós deixarmos ele ali parado, seja em casa ou em qualquer outro lugar seguro, né, enquanto o tempo passa? Você acha que ele aumenta? Você acha que ele diminui ou ele vai ficar igual? Mas lembra que o dinheiro vai estar paradinho lá fora do banco, tudo bem? Ou de qualquer outro investimento. Será que ele vai continuar com o mesmo valor que ele tem no dia de hoje? Com certeza não. Ele vai ser ali desvalorizado, né? O valor, o montante que você tiver ali, ele vai ser ali diminuído porque tem algo ali que briga com ele em termos de valor diariamente, que é a inflação. O que é a inflação, então? É um conceito econômico aí que se relaciona com o aumento de tudo, aumento de bens, aumento de consumo, e que isto faz com que o nosso poder de compra tenha ali uma decaída, caia, e que a gente não possa, não é, fazer coisas que se faz hoje. Talvez hoje o valor que você tem guardado aí na sua casa, no seu cofre, dê para fazer uma compra considerável, mas daqui a um ano, com certeza você não vai conseguir fazer a mesma coisa que você faz hoje. Não é tudo isso daí liderado, não é relacionado com a inflação, mas como nós vimos aqui o nosso detalhamento da aula, nós vamos ali nos deter em juros simples. Então vamos lá conhecer o que é quando que juros é classificado como simples. De olho na tela para que você não perca nenhum detalhe, tudo bem? Juros, a chave da transformação. Mas por que será? Não é? Os juros são a manifestação desse poder transformador do tempo. Eles representam a remuneração pelo uso do dinheiro ao longo do tempo, ou seja, os juros ali, em outras palavras, são um aluguel que se paga ou se recebe pelo dinheiro emprestado ou investido. Historicamente, os juros surgiram aí como uma forma de compensar o risco e o custo de emprestar dinheiro. Agora, só que traduzindo para você, o que acontece? Se alguém lhe pede ali um dinheiro emprestado, você vai de bom grado. Mas será que essa pessoa vai te devolver? Não é? Se o banco empresta, será que, com certeza, todos irão ali fazer o pagamento? Então, para não correr aí um risco nesse ato de emprestar, e até no ato de emprestar e receber a devolução, para estar ali trabalhando com a desvalorização, surgirão então os juros. E no universo das finanças, o que é que se sabe? O tempo ele não é apenas uma medida, ele é um poderoso agente de transformação, aí como nós já vimos, ele tem a capacidade, a supercapacidade, o superpoder de moldar o valor do dinheiro, impulsionando esse valor ou para cima ou para baixo. E essa dinâmica aí no mundo das finanças é fundamental, por quê? Porque tem que se entender, nós temos que entender como os investimentos crescem, não é? Que as dívidas se acumulam e que isso depende que ali termos um planejamento para o nosso futuro financeiro, tudo bem? Mas vamos então aqui avançar a nossa aula e de olho na tela, não é? Nós vamos ver aí alguns exemplos de juros simples. O primeiro que nós temos aí é algo ali do nosso dia a dia, um exemplo bem simples que eu trouxe aqui para vocês, para que a definição de juros simples fique muito bem trabalhada. Até porque mais lá na frente, nós vamos estar trabalhando com fórmula, e é o que se vê muito. Se fala ali em juros simples, aparece logo uma fórmula, e nós já vimos aí que os juros simples, não é os juros, garantia do quê? De que você vai receber aquele... Não, só o fato de você ter emprestado, não é aquele dinheiro, só por esse ato você já vai ter ali
um benefício, esse benefício é chamado de juros. Mas vamos aqui ver, então, uma aplicação prática. Empréstimo de lanches. Imagine que você empresta 10 lanches para um amigo. 10 lanches. Olha só, não é pouca coisa, não. E ele promete devolver um lanche a mais por mês como agradecimento. Só o ato de você ali, né, ter tido a boa vontade, ter cedido os 10 lanches, ele vai te agradecer. Qual vai ser esse agradecimento? Um lanche a mais por mês. Então, esse lanche extra, ele vai funcionar como? Como os juros. Perceba aqui que, no caso, não tem um valor monetário, tudo bem? Porque é um exemplo para que você entenda a definição de juros aí na prática. É simples, olha só, inicia ali com o ato de emprestar lanches, não é? Então, os lanches serão emprestados ao amigo. Vai passar ali um mês e terá um retorno mensal, conforme você visualiza aí. Mas o amigo que emprestou, ele vai receber quantos lanches? 11, porque foram emprestados 10 e um lanche a mais em forma de gratidão, que aqui nós sabemos que são os juros. Tudo bem, passa aí o tempo e vai ser calculado os juros, que na verdade aqui nós acabamos de falar, que é esse lanche extra. E como ali ficou acertado que o tempo seria de 2 meses, esse ciclo aqui novamente vai se repetir. Foi o primeiro mês, mais um lanche extra pago, foi para o segundo mês, aí ele vai pegar o lanche emprestado, vai retornar ali mensalmente para o amigo 11 lanches, onde um lanche ali representa os juros, e aí vai finalizar, porque já estamos no segundo mês, tudo bem? Então, o que é que a gente vê? Que juros simples, embora a gente pense que talvez está ali só inserido em boleto, em questão, não. Juros simples, quando se passa por uma situação dessa que nós vimos aí do lanche, também está inserido, tudo bem? Mas vamos aqui avançar na nossa aula, e a próxima cartela eu peço a sua atenção e você aproveita para fazer aí todas as anotações necessárias. Então, de olho na tela. O que é que nós vemos aí? Nós vemos aí a indicação de como os juros simples são calculados. Os juros simples, eles são calculados apenas sobre o valor inicial, que dentro do estudo aí da matemática financeira, esse valor inicial se chama de capital. Durante todo o período, então, os juros simples ali vai ser calculado sobre o capital durante todo o período. Não vai haver ali um recálculo, não é? Após passar o primeiro mês, o primeiro ano. O que ficar estabelecido ali no início do acordo vai ser cumprido até o final. Isso significa que os juros não serão reinvestidos, ou foi isso que eu acabei de falar para você. Ou seja, não há juros sobre juros. E quando se fala de juros simples, é interessante saber que é uma fórmula já ali pronta e acabada que facilita o cálculo dele. Juros simples, capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo. E o que é importante aqui lembrar em relação a juros simples, taxa e tempo, eles devem estar na mesma unidade de tempo. Se a taxa, que vem sempre ali representada em porcentagem e que se faz a transformação em decimal, tiver ao mês, é recomendado, para que você possa fazer todos os cálculos, o tempo também venha em meses. Se a taxa vier ao ano, o tempo também tem que vir ao ano, então elas têm que conversar entre si. Tudo bem? Então, avançando aqui, tem um exemplo. Vamos supor que você emprestou R$1.000 a uma taxa de juros simples de 5% ao mês por 3 meses. Se aperreou, pegou o empréstimo, e o que é que você tem que perceber? Que a taxa aí de juros simples vai ser de 5% ao mês. Então, perceba que a taxa está caminhando aí na mesma unidade de tempo, meses. E perceba que a taxa, ela sempre vai aparecer ali acompanhada do símbolo %, tudo bem? Qual será o valor desses juros? Então, aqui é simples. Você vai pegar a fórmula que nós acabamos de ver lá no início, que é capital vezes a taxa, vezes o tempo, e vai aqui calcular. Só não esquece o seguinte, que esta taxa, embora ela apareça em porcentagem lá no enunciado, ela tem que vir transformada aqui para número decimal. Ah, mas eu não sei transformar em número decimal quando eu tenho uma porcentagem. 5%. Olha só a leitura, 5%.
viu? Você vai fazer a divisão por 100. Quando se divide o número por 100, devido a esses 2 zeros, se terá ali 2 casas decimais, 2 casas após a vírgula. E essa contagem nós vamos iniciar com este número que está aqui em cima, que é o 5. Só que nós vamos iniciar da direita para a esquerda. 2 zeros, quantos números após a vírgula? 2. Então, 1, 2. Pode colocar vírgula aí tranquilamente, 0. Então, 5% corresponde aí a 0,05. Efetuando esta multiplicação, o que é aí que se descobre? Que para um empréstimo de R$1.000, os juros que serão cobrados aí ao longo dos 3 meses, sendo a taxa de 5%, será ali de R$150. Sabe o que isso significa? Significa que ao final da dívida, a pessoa vai pagar um montante. Qual é esse montante? Será o valor que ela pegou emprestado, acrescido dos juros, que aí no caso foi de R$150. O valor pago ao final vai ser de R$1.150. Tudo bem? E é interessante lembrar o seguinte, gente, que quando você pega aí dinheiro emprestado, tá? No banco, você paga juros. Igual quando você pega aí dinheiro emprestado com um colega, com um amigo, e em último caso, como a gente sabe que algumas pessoas aí recorrem, né, à agiota, você paga juros, é ali, é o acordo. E quando você investe em uma poupança, você recebe os juros. E ali, quando se trata de investimentos, não é, CDB, tesouro ali direto, se vê que se recebe os juros quando você investe, mas quando você toma emprestado, é você que paga. Aí a dúvida que alguém esteja fazendo aí, mas como os juros simples são úteis na minha vida? Para que eu vou precisar, não é? Os juros simples, eles são uma ferramenta financeira fundamental, por quê? Porque ele é útil em diversas situações do dia a dia, tanto para quem empresta o dinheiro, quanto para quem investe. E nesse processo de quem empresta o dinheiro, eu vou te dizer que quem mais gosta de juros é justamente quem empresta e não quem paga, tudo bem? Então, agora nós vamos ver aí algumas maneiras pelas quais os juros simples podem ser úteis. De olho na tela para que você não perca nenhum detalhe. Vamos lá? A primeira razão pela qual os empréstimos, os juros simples, são aí úteis no nosso dia a dia, se trata ali de empréstimos e financiamentos. O entendimento do custo do empréstimo. Ao saber calcular os juros simples, o que acontece? Você se torna senhor da situação. Você entende exatamente quanto você vai pagar ali de juros ao pegar um empréstimo. E isso é muito importante, por quê? Porque na hora que você está ali muito agoniado para fazer o empréstimo, né, uma situação emergencial, às vezes nem se pensa nisso, você só quer o valor. Só que respira um pouquinho, verifica ali a porcentagem a ser cobrada, verifica o tempo que você vai pegar aquele empréstimo para poder finalizar, tudo bem? Veja ali onde você vai ter mais vantagens. Então, nós vemos aí um exemplo. Se você pegar um empréstimo de R$1.000, novamente, não é? A taxa de 5% ao mês por 6 meses, perceba agora aí que o tempo aumentou. Quanto aí de juros vai estar sendo cobrado? Então, aqui nós vamos fazer a aplicação da nossa fórmula novamente. Juros é igual a capital, lembrando que vai ser o valor aí inicial, multiplicado pela taxa, que precisa estar em número decimal, multiplicado ali pelo tempo. Então, se você pegou R$1.000, sendo cobrado ali 5% ao mês durante 6 meses, efetuando aqui todos os cálculos, ao final de juros será pago ali R$300. Juros, mas o montante será quem? O dinheiro que você pegou, acrescido dos juros aí calculados ao longo desse tempo. Então, você ali vai ter que devolver R$1.300. E assim, nessa situação, até que não foi um valor tão alto, tudo bem? Mas há valores aí que a taxa eleva bastante essa questão do empréstimo. Vamos aqui ver mais uma utilidade: investimentos.
Para aí você investir, você precisa saber calcular os rendimentos desse investimento. Você vai ali aplicar o seu dinheiro, mas isso ali vai te ser útil para quê? Quais são as vantagens, na verdade, que você vai ter? Então, para investimentos de curto prazo ou com juros fixos, os juros simples podem ajudar a prever quanto você ganhará. E olha aí, vem um exemplo. Imagina que você vai investir R$ 500 em uma aplicação que rende 2% ao mês por 5 meses. Tudo bem? Quanto será que você vai receber aí só pelo fato de você ter guardado o seu dinheiro, né? Ainda agora nós vimos a situação, quanto você ia pagar a mais. Agora você vai ver quanto você vai receber a mais. Então, já que nós estamos aqui no contexto de juros simples, a fórmula juros simples é capital, você vai iniciar aplicando ali R$ 500, vezes a taxa. Aqui nós já vimos que é 2% ao mês, lembrando aos senhores que para cá tem que vir em forma decimal, multiplicado pelo tempo, que são 5 meses. E perceba que mês e mês. Então, você pode ali substituir direto. Realizando toda esta conta, se vê aí que você vai, né, receber R$ 50 a mais do que você aplicou. Poxa, mas se passaram 5 meses, eu vou receber só isso? Sim, porque devido à taxa aí, que é relativamente baixa, tudo bem? Então, vamos ver aí mais uma situação, compras a prazo. Avaliação de ofertas. Ao comprar algo a prazo, os juros simples podem ajudar a entender o custo real da compra e comparar diferentes opções de pagamento, tudo bem? Aqui você tem que ter muita calma, porque geralmente quando você chega lá na loja, aí tem várias opções para você, né? Com entrada, sem entrada. Aí você cai ali no erro de olhar só o valor da parcela, mas respira um pouquinho e vai analisar ali quantos reais, né, a mais daquele valor à vista vai ser cobrado só pelo fato de você estar comprando a prazo. É muito interessante você ter essa leitura e essa calma na hora da compra. Não é só se encantar pelo objeto, pense, porque ao longo aí dos meses, o bolso, né, pode reclamar um pouquinho, tudo bem? Então, vamos aqui ver um exemplo disso. Se você comprar um celular de R$ 1.200 parcelado em 10 vezes, com juros de 1% ao mês, quanto será cobrado de juros aí nesse parcelamento? Então, nós estamos trabalhando aqui com juros simples, porque é uma compra simples de celular, e nós vamos aqui usar a fórmula capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo. Então, você ali vai ter uma cobrança de R$ 120 de juros simples, de juros. Tudo bem? E ao final você vai pagar quanto ali naquele celular? O valor final vai ser 1.200 mais 120. O celular vai, ao final ali dos 10 meses, você vai pagar 1.320. Ah, foi barato. Esse foi, mas é aquilo que eu disse para vocês. Depende de quem? Da taxa. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho, nós vemos aí uma utilidade de juros simples muito importante, que são as negociações. Como eu falei para vocês, quando você conhece ali juros simples, a implicação ali no valor que vai pagar ou até receber, você vai ter ali melhores condições de negociações. E isso aqui vamos lançar um olhar especial quando se fala de empréstimos, quando se fala de financiamentos, não é? Financiamento aí de casa própria, de apartamento, são aí 30 anos para pagar, mas só que ao longo desses 30 anos os juros estarão incidindo. Então, é um caso assim a se sentar, a se pensar, a se estudar, para ver qual é a melhor opção para você. E ao final você vai ter condições ali de procurar taxas de juros ali mais baixas e prazos ali mais favoráveis. E bora ver aqui um exemplo. Se você está negociando um empréstimo e sabe que a taxa de juros proposta é alta, você pode argumentar com base em cálculos simples e procurar ali uma redução. E agora eu vou trazer aqui um exemplo real para você. Qual é o exemplo? Meio de mês, apertou, está sem nenhum dinheiro no bolso e você precisa de um valor. Quem você tem ali? O grande amigo do peito, o cartão de crédito.
E no teu cartão de crédito tem empréstimo liberado, que é que você diz vai ser aqui a salvação. Tudo bem, tá? Mas você sabe aí qual é a taxa que esse cartão cobra para emprestar dinheiro? Ou simplesmente ele vai na agonia, precisa do dinheiro, faz o empréstimo e só depois vai perceber o valor altíssimo que vai pagar? Já parou para pensar nisso? Então, aqui tem uma situação. Tem um certo cartão de crédito, certo? E a taxa que ele cobra ali para emprestar um valor é de 21% ao mês. O valor que vai ser emprestado será ali de R$1.000, tudo bem? Durante qual tempo? Durante um tempo de 6 meses. Então, percebe que a pessoa precisou de R$1.000, o cartão estava ali, ela fez o empréstimo e ali parcelou de 6 vezes. Só que quanto será aí o valor dos juros que serão cobrados? Vamos lá calcular? Juros, capital, que aqui no caso será de 1.000, multiplicado por quem? Pela taxa, que é 21%, 0,21, vezes o tempo, 6. Quando se faz esse cálculo aí, pois é, se chega ao resultado de R$1.260. Preste atenção que isso daí não é um montante. Não é o que você vai devolver aí para a operadora do cartão ao final desses 6 meses, não. Isso daqui é só o valor dos juros. Sabe quanto você vai pagar ao final desses 6 meses a essa taxa aqui considerada absurda? R$1.000 mais de 1.260, R$2.260. É muito dinheiro. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Comparação de produtos financeiros, escolha de investimentos. Você tem uma grana e quer investir. Perfeito, ótima decisão. Mas você sabe identificar qual é ali o investimento que vai te dar o melhor retorno? Pois é, tem que investigar. E um exemplo aqui. Um investimento oferece ali 1,5% ao mês, não é, do rendimento ali do seu dinheiro, e o outro ali vai oferecer 2%. Qual será o melhor? Bora aqui calcular, então, um exemplo. Imagine que você vai escolher ali o CDB. E você vai investir R$1.000, tudo bem? Você vai investir ali um capital de R$1.000 durante um ano e a taxa de 1,5% ali por cento ao ano. Então, se calculando aqui os juros, o que é que se terá? Se terá 1.000 multiplicado por, preste atenção, que aqui tem porcentagem, mas para cá tem que vir número decimal, 0,015 vezes 1. Então, aqui nesse caso, você ali vai ter R$15 ao final aí desse um ano. Então, aqui no CDB, o montante que você irá receber vai ser 1.015. Foi o primeiro investimento. Mas há um segundo investimento, que agora eu vou trazer para você, que é quem? Olha, o CDB, ele vai te proporcionar ali receber um montante de R$1.015, tudo bem? Mas há um outro tipo de investimento aqui que você pode estar utilizando, que vai ser quem? Vai ser o título de capitalização. No título de capitalização, você também ali vai emprestar R$1.000, só que agora ele vem com uma taxa diferente. Ele vem com 2% ao mês e também vai ser ali no tempo de um ano. Vamos então aqui calcular qual será os juros que voltarão para você. Juros vai ser capital investido vezes a taxa em forma de número decimal multiplicado pelo tempo que é 1. Então, ao final, você vai receber R$20. Aqui você vai ter um montante de R$1.020. Qual escolha você faz? Com certeza você vai optar por este aqui, porque o retorno foi maior. Então, tudo isso daí te mostra o quê? Te mostra a utilidade dos juros simples, o quanto é importante para a sua vida financeira você saber ver a utilização dele para fazer aí opções, tudo bem? Mas vamos ver então agora uma outra situação. Vamos assistir aqui um VT, de olho na tela. Maria está planejando comprar uma bicicleta nova para usar no trajeto até o trabalho. Ela encontrou uma loja que vende a bicicleta por R$800 à vista, mas também oferece a opção de parcelamento em 5 vezes com juros simples, de 2% ao mês. Maria quer saber quanto pagará de juros e qual será o valor total da bicicleta se optar pelo parcelamento.
Vamos agora ajudar a Maria. Ela precisa comprar a bicicleta, só que ela precisa entender todo esse contexto. Então, observe aí a nossa tela. O que é que nós vemos aí no vídeo? Né? A Maria, ela quer comprar a bicicleta ali no valor de R$ 800, a taxa de juros 2% ao mês, certo? E ela quer pagar ali durante 5 meses. Então, aqui nós vamos ter que calcular para a Mariazinha juros simples, aplicando a fórmula, o valor, ali a taxa e o tempo. Resultado, R$ 80. Agora, nós vamos aqui ver o cálculo do valor total. Quanto será que ela vai pagar? Então, o valor total a ser pago é a soma do capital inicial, que aqui no caso é de R$ 800, mais os juros, ou seja, ela vai pagar ali 800 mais 80. O valor final que a Maria vai pagar ali comprando a bicicleta é de 880. Tudo bem? Então, são situações aí que estão atreladas à nossa realidade, não é? São cálculos que, obrigatoriamente, nós temos que fazer, nós precisamos fazer para que nós possamos aí fazer a melhor escolha. Mais ainda, de olho na tela, vamos entender aqui mais uma situação aí da Maria. O que acontece? A Maria ali, o valor total será de 880, mas ela comprou à vista? Não, ela parcelou. Por isso que houve esse aumento aí no valor. O valor da parcela, você vai pegar ali o valor total, inicial, mais os juros, e vai dividir por 5, onde ela vai ter um valor ali de R$ 176 mensais a pagar. E como eu disse para vocês, é algo que está ligado ali no nosso dia a dia, são compras parceladas que nós fazemos, são empréstimos realizados, financiamentos, não é? E que juros simples está ali, não é? Lado a lado conosco, e nada melhor do que o conhecimento para que se faça a melhor opção, porque conhecimento é libertador, é libertação para todos nós, tudo bem? Então, muito obrigada aqui pela sua companhia e até o próximo encontro.